Tá. Talvez até porque o sintoma deve estar sempre distônico das exigências do outro, quando ele é englobado na roupagem que está, já não cumpre mais, quando ele é englobado, né, na roupagem que está, já não cumpre mais sua função, ou seja, quando a gente, é interessante, né, os sintomas eles vão mudando, né, do sintoma estéreo conversivo, uma época, os transtornos alimentares, depois de um tempo o cortar-se, a depressão, né, e toda vez que parece que se toca e se começa a falar e ele vai ganhando aí uma importância, ele se dissolve enquanto sintoma, né? Tira o incômodo do sintoma, né? Então é bem possível, né, que a própria psicanálise tenha contribuído para a diminuição dos sintomas histéricos de conversão, né? Mas a dialetização da roupagem não implica na possibilidade de que ele desapareça de modo estrutural, né? O sintoma insiste fazendo a crítica da normatização e do próprio discurso social, mostrando-se sempre subversivo, tal qual o sujeito. O sujeito não se dilui em medicamentos. Talvez, né, no nosso chavão psicanalítico, né, do caso a caso, a gente tenha, por conta das medicações, análises mais demoradas, manejos outros, atos variados, mas ao que tudo indica, o mal-estar não é, pelo menos ainda, tratado com remédios, né? Nisso, o sintoma ganha ainda mais o aspecto político de forma de resistência, na impossibilidade de normatização do desejo, de adequação dos afetos às exigências sociais, do aparelhamento de gozo pelas discursividades. Ao mesmo tempo que, curiosamente, essa resiliência do sintoma aos remédios faz com que a psicanálise ganhe sobrevida, não desapareça, né, pelo menos não ainda, frente à ciência e à religião, né? A aposta do psicanalista no sintoma como aliado, então, se apresenta, né, na intenção, né, essa foi uma das teses, ou seja, na clínica, mas também é curioso, essa aposta que a gente tem no sintoma aparece também na extensão, né, na forma da psicanálise lidar com os outros discursos. Enfim, era isso, gente, que eu tinha para dizer hoje, né? Então, estou aberto aí para escutar comentários, críticas, questões. Legal, Ivan. Obrigada, né? Em primeiro momento, quero agradecer a sua fala aí, né? Sempre trazendo a gente a refletir bastante, fazer algumas questões. Bem, eu tenho algumas coisas que eu quero falar, né? Para a gente conversar um pouquinho mais. E eu quero também já, de alguma forma, pedir para os participantes, aqueles e aquelas que tiverem algo, né, para colocar, vamos utilizar o recurso, né, aí da mãozinha que tem no chat do Zoom. Aí vocês levantam a mão, o Léo vai me ajudar aí a organizar quem é que vai levantar primeiro, segundo, enfim. E aí a gente vai passando a palavra, né? Como eu disse, né, seria legal que vocês pudessem abrir seus microfones e, enfim, né, poderem participar mais diretamente, mas caso alguém tenha algum problema, não possa abrir, pode escrever no chat também, que a gente vai acompanhando, tá bom? Bom, Ivan, muito interessante essa incursão que você faz, né, de pensar o sintoma primeiro em Freud, né, e aí, como que eu achei super bacana você deixar claro, assim, que pela sua leitura, o Freud ainda insiste numa eliminação do sintoma até o final da sua obra, né, e como que isso é subvertido, né, já com Lacan desde o seu princípio, né, do seu ensino, né, de como que o Lacan já vai pensando no sintoma como um aliado, né? Mas achei que na tua fala ficou claro, assim, o quanto que do ponto de vista aí, político, há uma identificação de o sintoma enquanto resistência a isso que vem do outro, né? Resistência, acho que não bem uma resistência, mas uma resposta a uma não normatização daquilo que vem do outro como um campo político, né? Então, a primeira coisa, assim, que eu queria te ouvir um pouquinho mais a respeito, né? Porque você coloca essa dimensão de uma resposta ao mal-estar na cultura a partir do Freud, né? E coloca uma questão de uma resposta ao grande outro a partir do Lacan, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais dessa aproximação, né, da questão de uma resposta àquilo que vem, né, de uma forma política, tanto no Freud quanto no Lacan, falasse um pouco se há aproximações entre os dois, se há
distanciamentos, né? Acho porque é bastante interessante a gente pensar na questão do político, que é o que aponta aí para a última parte da sua fala, que aí você vai falar sobre a questão da medicalização, né, como um adendo às outras duas, né, mas que está totalmente relacionada a essa questão da dimensão política também, né, Ivan? Então, gostei de você ter trazido Admirável Mundo Novo, porque é um texto que realmente faz a gente pensar, né? Olha, quando ele tá, eu não tinha essa noção de que foi escrito em 32, não tinha essa noção. Então, muito antes desse processo todo, né, que estamos vivendo, e ainda mais agora, depois do DSM-5 para cá, né, que a gente vê uma proliferação do discurso médico, no sentido de, é até interessante, porque existe aí um diagnóstico no DSM-5 que é a normopatia, que é quando o sujeito é normal demais, ele não está legal, né? E talvez isso até tenha alguma coisa a ver aqui com a psicanálise, né? A gente talvez possa dizer alguma coisa a respeito disso, né? Mas eu queria te ouvir um pouco sobre também, né, no último momento, fazendo o link com essa questão do político, né? É como que na condução de uma análise, quando você insiste, o sintoma é importante para se entrar em análise, para fazer uma questão com o desenvolvimento, que aí é um desgaste da modalidade de gozo, né? E que vai até para o final de análise, em que há uma identificação com o sintoma. E aí eu queria saber, né, eu ouvi um pouquinho mais você a respeito disso, como que a medicalização, a medicação, ela não impede do sujeito, né, chegar, como você bem coloca, né, o sujeito entra em análise, e aí particularmente posso até te dizer, né, que em alguns momentos é preciso, e aí eu não sei, também quero ouvir a tua opinião, é preciso algum tipo de estabilização de um sofrimento, vamos dizer, excessivo, para que se possa falar em análise, para que se possa entrar em análise, né? Porque às vezes o sujeito vai, né, para o analista só falando de um sofrimento, de crises, de não conseguir sair da cama, de muitas crises de pânico, e não consegue nem fazer uma questão, né? Então, de alguma forma, não sei se a gente poderia pensar como um aliado, mas eu queria ouvir mais assim, será que a medicalização, ela pode aí ser um entrave ou pode, enfim, impedir que uma pessoa chegue ao final de análise na sua identificação com o sintoma, né? Queria ouvir você a respeito disso, porque você está dizendo, algo insiste, né? Mas, enfim, o medicamento também pode insistir, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho você a respeito disso, Ivan. E aí depois eu já estou vendo que tem o Maurício e o Reginaldo aqui para falar, tá bom? Tá. Então, já responda isso e aí passa para outras perguntas? Eu acho que sim. Uhum. Tá. Porque na primeira, pelo que eu entendi, assim, Aline, você fala se não haveria, porque tem uma posição aí que um tanto conflitiva, né, entre o Freud e o Lacan, né, assim, não, eles não têm, e que realmente, né, a impressão que vai dando na leitura do texto freudiano é que ele não abre mão, mas ele vai, de uma certa forma, se vendo um pouco desiludido, né, de que os sintomas possam ser remitidos, né, sumir. E uma hora é como se ele dissesse que, olha, dá, não dá, mas a gente consegue chegar até um certo ponto com isso tudo, que ele vai chamar do rochedo da castração, né? Mas, então, o mais importante talvez seria esse lugar do tornar-se senhor, né, do seu sintoma, né? Mandar nele e não deixar que ele mande em você, né? Uhum. Só que aí, quando justamente ele propõe o mal-estar, as coisas parecem ter essa reviravolta, né? Puxa, mas o que significa, afinal de contas, né? Porque é abrir mão, né, de uma modalidade de satisfação para adequar o sujeito a uma certa exigência social. Fazer isso não vai deixar o sujeito mais infeliz, né? Acho que essa é um pouco a interrogação freudiana, né? Em determinado momento onde ele está um tanto pessimista, né? E achando realmente que as pessoas estão cada vez mais infelizes à beira ali
após a depressão, né, econômica, fim da Primeira Guerra, ameaça ali da Segunda. Então, parece que para o Freud vira uma questão mesmo, um problema em que ele não resolve no fim, né? Mas que talvez se aproximasse mesmo da posição lacaniana, né? Em algum momento. Olha, então a gente vai precisar repensar, né, a função do sintoma num processo analítico e na constituição psíquica. Acho que era um pouco disso que você perguntava. Então, começava a haver algo próximo de uma certa convergência entre a posição freudiana e o que o Lacan vai trabalhar depois, né, Isso. nesse sentido. É, eu também gosto bastante do Huxley, né? Eu também fiquei surpreso com o 32, eu fui olhar. Pois é, né? Eu achei que era a década de 50, o livro que era pós a clorpromazina, e não era, ela é anterior, e eu fiquei também... Meio profético até, né? Exatamente. Esse livro é muito impressionante em relação a pensar a lógica da sociedade na atualidade. Assim, tem muita coisa ali que é impressionante, né? E é isso, 32 é o entre guerras, né? Assim, ainda nem tinha toda a questão eugênica do nazismo, mas está lá no livro também, né? Tão escancarada, né? Então, deixa eu lembrar um pouco da sua pergunta. Eu anotei aqui, mas eu anotei uns pedaços, né? Mas você falava do DSM, né? E a gente fazia uma certa brincadeira na época que surgiu o DSM-5, que era que começaria a partir dali o apocalipse zumbi, né? Porque justamente é isso, né? O DSM-5 ele é muito, muito criticado, não só pelos psicanalistas, né? Assim, você tem aí realmente uma quantidade muito grande de psiquiatras, inclusive queimam quatro, que faz a crítica mesmo, fala, olha, aqui se rende muito claramente ao discurso da indústria farmacêutica, né? E que se tornou realmente um jeito de vender remédios muito mais do que de tratar as pessoas, né? E a gente brincava do apocalipse zumbi no sentido de que é isso, olha, então você passa a não ter mais afeto nenhum, né? Então é isso, o ciclo menstrual passa a ser regulado por medicamento, é isso, você marca, né, a normopatia, ou seja, alguém que está muito equilibrado, ou seja, que passa também a ser alguém que talvez tenha algum problema, né? Ou seja, todos virariam aí zumbis sem afeto, né? Né? Claro, e é curioso, não aconteceu, né? Também, né? Anos depois do DSM-5, algo ainda, a gente mantém uma resistência a isso, né? O que não impede que a indústria farmacêutica ganhe muito dinheiro, né? Que eu me lembre, talvez a segunda indústria mais lucrativa do mundo, né? Mas você começa realmente a criar um grupo amplo de crítica a essa perspectiva normativa, né? A normopatia, né? A Carmen perguntou aqui o nome, né? Isso, a normopatia. Aí, se você não estiver respondendo, você depois pergunta de novo, assim, eu vou falar. Tá. Ah, essa pergunta, né? Acho que ela é crucial, né? Na hora que você fala, olha, os medicamentos podem impedir, né, um fim de análise, né? E ao mesmo tempo, que posição é essa do analista frente a uma certa estabilização do sofrimento? Tem ficado cada vez mais frequente, né, o fato de que a gente se dá conta disso. Olha, o medicamento, uma coisa é você adentrar a lógica do medicamento como um tratamento principal ou um tratamento secundário necessário a todo o processo, né? Isso acho complicado, né? Ou seja, outra coisa é tomar o medicamento como um certo tratamento pontual, né, diante... O analista está atento, até pelo movimento da análise, mas não só pelo movimento da análise, mas pelo próprio movimento da vida das pessoas, né, dos riscos de uma passagem ao ato. Um acting out, uma passagem ao ato, né? E a análise, às vezes, põe isso em cena, né, em alguns momentos, e desta invasão, né, de angústia em certas circunstâncias que se pede uma estabilização
com urgência, né? E às vezes até com emergência, né? A gente tem trabalhado um pouco essa distinção ali com o dispositivo que a gente tem, mas a emergência como aquilo que exige uma intervenção imediata, porque é um perigo imediato, né? E a urgência como aquilo que é um perigo que precisa, né, de atenção, mas que é um perigo posto no futuro, né? Então, o medicamento pode entrar como aquilo que vai produzir uma estabilização, a gente vê bastante isso, para que possa diminuir esta urgência e possibilitar entrar com um outro tratamento. Mas não que o medicamento seja um tratamento como de fato, assim, permanente, né? Então, o que a gente vai acompanhando os analisantes, mesmo os medicados, que o andar da análise vai fazendo com que eles vão realmente abrindo mão da medicação. Está cada vez mais comum. Então, a medicação não vai impedindo a análise de acontecer, né? Mas que vai... mas realmente, a sua pergunta fundamental aí, que pode impedir um final de análise? Eu diria que não, né? Eu acho que é mais provável ali, né, que uma análise, depois de um tempo, de fato, se abra mão do medicamento, né? Você tem no processo analítico um certo aplacamento da angústia, né? Você vai tendo cálculos de angústia, mas tem um certo momento próximo de um fim de análise, de um aplacamento de angústia, até de um certo entusiasmo, que permite mesmo o sujeito a prescindir da medicação, mas então, se alguém de fato não chega ao fim de análise, isso acontece com frequência, né? Chegar ao fim de análise não depende só do analista, né? Depende de muitas coisas, né? E afinal, o fim de análise é um debate aí também complicado, né? Você tem finais de análise, o, chegar a um fim de análise ele depende de cada um, e não, eu diria, da medicação ou não. Uhum. Eu acho que é isso. O mais provável é que, chegando ao final de análise, a pessoa já tenha aberto mão do medicamento. Pode até usar pontualmente, assim, olha, começa a saber fazer com o remédio, né, nesse sentido. Não sem psiquiatra, evidentemente, porque isso vai ter problemas. É isso, você vai mexer na química cerebral, nunca deixa disso acontecer, né, quando você vai tomar o remédio. Mas parece que os analisantes vão se apropriando disso, né, e até eventualmente de manter um certo, por exemplo, a gente não é, a clínica psicanalítica ela não trabalha com a ideia de, se a gente for pensar na toxodependência, né, me escapa o termo, né, mas de abrir mão de usar da abstinência, né, a gente Sim. não, ou seja, não necessariamente um toxodependente vai deixar de ser toxodependente porque fez o tratamento, mas se reposiciona em relação àquela modalidade de gozo. E a medicação pode vir a ser também uma modalidade de gozo. Acontece, né? Conheço muitas pessoas viciadas em medicamento e que dizem isso, não vou abrir mão, mas eu estou bem com isso e já não é mais um medicamento para que eu possa suportar, né, a dor de viver, mas é um medicamento a qual eu posso usar como forma de gozo, que é um outro jeito. Então, eu acho, é isso, eu diria assim, se alguém pode usar da medicação para impedir um final de análise, mas não que a medicação impediria por si só um final de análise. Mas é Legal. um debate, né? É uma Sim, até questão... mesmo porque você disse, né, de algum tempo, né, alguns psicanalistas, não vou atender medicado, larga da medicação que eu atendo, né? E o quanto que isso realmente é complexo, é uma discussão que precisa ser Sim. avançada, até mesmo porque, né, a gente vive um tempo em que, né, a automedicação, os autodiagnósticos no Google, né, eu acho que é comum os pacientes, né, enfim, chegarem para o analista já dizendo, olha, eu tenho, sei lá, transtorno bipolar, né? E aí o quanto que isso faz parte da discursividade desse tempo, né? E eu acho que isso passa um pouco pelo que você estava falando sobre como que o sintoma vai tendo manifestações e roupagens de acordo com o tempo, né? Legal. Obrigada. Bom, eu acho que eu já vou passar então para outras pessoas, né? Porque o tempo está avançando, né? Primeiro aqui para o Maurício Herman. Oi, obrigado, Aline. Antes, né, de fazer minha pergunta, queria agradecer, na verdade, agradecer aos dois, né? Primeiro o Ivan, pela exposição, muito legal, viu, Ivan? E também a Aline, pela coordenação, pelo comentário. Eu acho bem importante, Aline, né, você aí nessa posição
explicitar um pouco aí como é que, na posição de coordenadora, né, como é que ressoou para você aí as palavras do Ivan. Então, achei que foi uma pergunta importante. Ivan, muito legal. Obrigado, viu? Ivan, eu queria te perguntar, voltando a essas questões, né, um monte de coisa que você traz, pensar um pouco nessa dobradiça, né, intenção e extensão, né? Você menciona a questão da política do sintoma, a Aline também toca nesse ponto, né? E aí a questão mesma, né? Por um lado, né, a política, então, da gente não, vamos dizer assim, né, se assujeitar, né, ao imperativo do outro, né? E aí a gente pode pensar tanto na via da submissão como também da sobreposição, que eu acho que isso também é algo que se coloca, né, nessa lógica. Ivan, eu fiquei pensando também no desdobramento disso com respeito à formação do analista, sabe? Né? Já que a gente está aqui, né? Você mencionou, inclusive, começando o Fórum do Grande ABC Paulista. Sei que a gente vai ter o espaço escola, mas eu também já vou pedir autorização para sair, porque eu sou convidado para o Congresso Internacional na Argentina, que está rolando agora, lá o Congresso da ATRA, do AT. Já recebi milhões de mensagens no WhatsApp. E aí eu queria adiantar, porque eu queria muito debater isso contigo, mas eu vou ter que ir embora, não vou estar na segunda parte. Então já também peço permissão para me ausentar. Mas eu queria que você retomasse isso, né? Um pouquinho, se você puder falar, tá bom? E agradecer mais uma vez a você e também a Aline. Muito bom estar aqui trabalhando com vocês. Joia, Mal. Obrigado pelos comentários. Também é isso, concordo que tem aí algo da pergunta da Aline que era crucial. E, de fato, né, então, o sintoma, né, acho que você pega bem isso que eu tentei passar, né? Se de um lado ele está lá, né, a política do sintoma opera internamente no que diz respeito a clínica, né, na sua intenção, né, o Lacan vai chamar a intenção, esse é o campo da clínica, essa mesma política do sintoma que o Lacan vai dar assento, também vai operar neste campo da extensão, ou seja, num ponto de encontro da psicanálise com as outras discursividades, né, da qual o psicanalista tem que estar atento o tempo inteiro, né? A gente costuma dizer, né, o campo da intenção ele não é um campo cindido do campo da extensão, ele não é um campo cindido da intenção, né? As duas coisas estão. E aí que você tem toda a razão, né, Mal? Que isso diz respeito à formação do analista, né? Ou seja, ocupar o analista, porque fazer este processo de poder sustentar a ideia do sintoma enquanto um veículo de análise implica um certo desdobramento, né, reviramento de si mesmo nesse aspecto. Então, o analista vai, de certa forma, precisar passar pela sua formação para poder sustentar esse lugar, permitindo sustentar a análise. E, que acho que é o que você traz como fundamental, nesse reviramento ele também vai ter condições de sustentar a discursividade analítica no campo da extensão, que permite fazer com que a psicanálise sobreviva, né? Então, o que você fala é fundamental, de novo, né, Maurício? No sentido de dizer que, ou seja, a partir, né, da sua ética, posicionado diante desta em contraposição, vocês percebem que essa política do sintoma, ela se contrapõe de forma radical às exigências sociais, né? Então, quando alguém procura os pais procuram um psicanalista para tratar do seu filho, o que eles esperam do psicanalista é, olha, resolve esse sintoma dele, ou então faz ele ficar do jeito que a gente quer que ele seja, e ele também quer isso, eu quero ser,
né, desse jeito que meus pais querem que eu seja, e a gente vai oferecer uma coisa que é o inverso disso, né? Tem aquele filme muito bonito, La Vie en Rose, não sei se vocês chegaram a assistir. Lindo, lindo. E tem uma psicanalista, né? Os filmes tratam muito mal os psicanalistas no geral, né? Assim, a gente vê eles fazendo barbaridades. Nesse filme, não. Né? Nesse filme, a psicanalista é curta, ela aparece pouco, mas ela faz essa coisa muito legal. Né? A questão é sobre a homossexualidade, né? Um menino que começa a se haver ali com as suas questões homossexuais e os pais, uma hora, põem ele em análise e, olha, a gente quer que você corrija esse menino, né? Que ele seja heterossexual, né? E é interessante, a gente vai vendo uma outra sessão e a psicanalista fala claramente isso, olha, não é disso que se trata, né? Vamos ter que achar, fala para o menino, olha, a gente vai ter que achar um jeito aí, né? Você vai ter que ver um jeito de lidar com a dificuldade dos seus pais, né? Não sua. Né? E é isso, a gente está, e aí a formação do analista vem como modo da gente não ceder a esses imperativos sociais, senão a gente cai na tentação do psicólogo, que é muito interessante, por um lado, né? Ou seja, um reconhecimento social e por ali vai, mas que é isso, está contrário ao que a gente entende como a possibilidade da psicanálise acontecer, né? De uma análise. E ao mesmo tempo de sustentar, o que é muito difícil, né, a psicanálise diante dos outros discursos, né? A gente tem que se virar, né, para poder não exatamente entrar numa briga, né, com os outros discursos. A gente tende a fazer isso às vezes, né, porque isso não adianta, só por isso. Né? Não é porque a gente foge de briga, mas porque isso não adianta. Mas, ao mesmo tempo, manter a posição da psicanálise ali, né? Manter o sujeito e o sintoma como essa modalidade política. Enfim, não sei se vai nesse sentido que você queria, Mal, assim, que você estava perguntando. Não. Você acha que dá para a gente pensar numa articulação entre sintoma e estilo, pegando, né, o que o Lacan falava, né, em direção ao tratamento, política, estratégia, tática, né? Isso que você falava também, né, dessa virada conceitual do sintoma, né, de algo a ser extirpado, da gente, na verdade, então, aprender a tirar proveito dele. Como é que, então, né, no produto de uma análise, o que é da ordem dos sintomas de cada um, né? O que a gente pode potencialmente, talvez, fazer disso um estilo, né? Pensei também se faz sentido isso para você. Não, achei bem legal. Concordo totalmente. Concordo totalmente. Eu vejo isso em mim, né? Exemplo, ou seja, de como aquilo da qual eu me incomodava muito na minha análise durante um bom tempo se torna um dos elementos de eu operar na minha clínica, né? E quando eu consigo fazer isso, né? Por um lado é um alívio, né? Puxa vida, né? Olha, eu posso usar disso de alguma maneira, né? E por outro lado se torna um viés do meu estilo, né? Eu acho que é exatamente por aí, né? É claro, nem todo mundo que busca uma análise busca para ser psicanalista, né? Não é disso que se trata. Então, mas isso não impede, eu já ouvi de analisantes dizendo isso, que o passe a usar do seu sintoma também para operar no seu próprio trabalho, na sua própria relação. A gente ouve isso, né? Eu já ouvi de uma analisante, olha, isso para mim, que durante muito tempo foi a minha principal dificuldade, hoje é a minha característica mais forte. Né, o meu elemento da qual eu posso usar. Ela não fez nenhuma apropriação teórica, ela não é da psicanálise, né, nesse sentido, mas ela diz, olha, isso, eu briguei com isso o tempo todo e agora isso virou fundamental. Eu uso, e acho que você tem toda a razão, né? O analista que usa do seu sintoma para transformá-lo em estilo passa a ter ali um instrumento analítico muito forte, né, nesse sentido. E concordo também, isso passa pela formação, né, o que a gente eventualmente chama também da deformação. Né? Legal. Obrigada, Ivan. Obrigada, Maurício, também pelas provocações e também colocações, né? Eu estou pensando que pelo horário, né, talvez seria interessante, nós temos mais 3 pessoas inscritas, eu acho que seria interessante nós pegarmos essas 3 questões ou essas 3 colocações e aí você faz um fechamento, Ivan, pode ser? Joia. Sim, Então claro. tá bom, vou passar para o Reginaldo, depois para a Brenda e depois para o Léo.